Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá, bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje falaremos sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Previsto entre os artigos 133 a 137 do CPC, guiando-me pelo Código de Processo Civil Comentado de Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri, a desconsideração da personalidade jurídica, abre aspas, consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade mora sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor, de obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios ou administradores para a satisfação de seu crédito. Fecha aspas. A desconsideração da personalidade jurídica foi consolidada em nosso ordenamento jurídico, inicialmente pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, e posteriormente também pelo Código Civil, artigo 50. E, historicamente, o debate acerca do Disregard Doctrine data do século XIX, especialmente no direito inglês. Aos que tiverem curiosidade, vejam a Joint Stock Companies Act, de 1844, e a Limited Liability Act, de 1855. No campo da lei processual, havia, até a vigência do atual Código de Processo Civil, uma lacuna sobre disposições acerca da desconsideração da personalidade jurídica, a qual, felizmente, era suprida pela jurisprudência. Uma advertência sobre a desconsideração da personalidade jurídica é que se trata de regra de exceção. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas nesse sentido. Para a compreensão disso, vejam um julgamento nos embargos de divergência em recurso especial número 1.306.553, Santa Catarina, no qual foi relatora a ministra Maria Isabel Galotti. Abre aspas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o artigo 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. Fecha aspas. Isso significa, portanto, que o não cumprimento de obrigações assumidas pela pessoa jurídica ou de sua insolvência não condiciona a sua imediata desconsideração. Como vimos na conceituação, há requisito fundamental que deverá ser demonstrado para esse incidente: utilização de fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída essa pessoa jurídica. Outra advertência nessa temática é que a desconsideração da personalidade jurídica não implica na sua extinção. Quando sim, se fala de um mecanismo de suspensão da eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica, o qual, sem dúvida, é episódico. Existe também a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica. Embora não haja previsão no Código Civil, foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça e está compreendida no parágrafo 2º do artigo 133 do Código de Processo Civil, consistindo na suspensão episódica do ato constitutivo da pessoa jurídica, buscando-se bens no seu patrimônio por dívidas contraídas pelos sócios. Conforme recurso especial número 1.236.916, Rio Grande do Sul, relatora ministra Nancy Andrighi, fala-se de técnica que se caracteriza, abre aspas, pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente ao que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador. Fecha aspas.
Para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, adota-se o mesmo critério que a, entre aspas, normal. No tocante ao seu procedimento, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive a inversa, pode ser requerida tanto na inicial quanto de maneira incidental, seja pelo autor ou pelo Ministério Público, quando couber intervir, observando o artigo 178 do Código de Processo Civil, não se admitindo a sua determinação ex officio. O requerimento deve ser formulado embasando-se nos pressupostos legais, conforme parágrafo 4º do artigo 134 do CPC. Se requerida na petição inicial, em processo de conhecimento, o autor promove a citação do sócio ou da pessoa jurídica para integrar a lide e contestar o requerimento, parágrafo 2º do artigo 134 do CPC. Como falamos, pode ser requerida também de maneira incidental, em petição simples, demonstrando o preenchimento dos pressupostos específicos. A diferença em relação à desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial é que a incidental, conforme parágrafo 3º do artigo 134 do CPC, suspende o processo, além de trazer sujeito novo e ampliar o objeto litigioso do processo. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se em até 15 dias. Caso haja necessidade de instrução, vez concluída, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, da qual cabe agravo de instrumento, caput do artigo 136 e inciso 4 do artigo 1015, ambos do CPC. Se a decisão ocorrer nos tribunais, caberá a interposição de agravo interno. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e também na execução. Vez acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a alienação ou oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Nada impede a utilização do incidente, embasando-se nas disposições do Código de Processo Civil, na Justiça do Trabalho, bem como voltamos ao polêmico assunto sobre a sua admissão no procedimento dos juizados especiais cíveis. Aqui vai muito do doutrinador, da jurisprudência, do julgador, de você que está ouvindo esse episódio, enfim. Quanto a mim, mantenho o que disse no episódio de número 17. Por um lado, no artigo 10 da Lei dos Juizados Especiais, afirma-se que, abre aspas, não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio, fecha aspas. Enquanto que, no Código de Processo Civil, em seu artigo 1062, dispõe que, abre aspas, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais, fecha aspas. Como eu já afirmei, o tema é controverso. Já vi decisões pró e contra o artigo 1062 do CPC. Aliás, se vale de alguma coisa, o FONAGE, pelo seu enunciado 60, admite o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis. No entanto, se a teoria do direito tem algum valor, a famosa e fatidicamente esquecida por grande parte da comunidade jurídica no momento da interpretação da legislação, lex specialis derogat lege generale, ou seja, valeria o artigo 10 da Lei 9.099 de 95 e não o artigo 1062 do CPC. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Virgil's Tomb by Moonlight, do inglês Joseph Wright. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.